Com 13 anos, ainda bem novinha, mas eu fui levantar obreira com 13 anos, entre a gente se conhecer e casar, 7 meses. Só Uau, muito que rápido. esse fato da gente estar levando a palavra de Deus, né, foi o que fez a gente ser deportado ali. Olá, eu estou aqui com a Áudria. Áudria, tudo bem? Tudo bem? A Áudria, a esposa do pastor Fabrício, eles estão no Chipre e a Áudria prometeu nos contar tudo a respeito das suas experiências como esposa de pastor fora do Brasil. Você é paranaense, não é isso? Paranaense. Fronteira paranaense. Mas que logo após o casamento recebeu a notícia de vir para a Espanha, não foi isso? Sim, sim. Bom, foi tudo muito rápido, né? Eu vim de uma família pequena e, enfim, com vários problemas. Fui criada pela minha mãe, né? Junto com a minha avó e a minha irmã. Eu não tinha presença paterna, né? Por causa de problemas, enfim. E isso trouxe a gente para a igreja, né? Minha mãe assistindo os programas na televisão, veio para a igreja. Nessa época eu tinha 10 anos, quando eu cheguei na igreja. E, enfim, passei pelo processo de libertação, era uma jovem muito insegura, né, por tudo que eu estava vivendo, os problemas, porque devido à separação veio problemas financeiros, e, enfim. E eu chegando na igreja, eu logo me entreguei, né, porque eu vi que ali eu encontrei o que eu estava buscando, essa segurança, essa família mesmo que me trouxe o que eu tanto precisava, né, até então. E eu recebi o Espírito Santo com 13 anos, ainda bem novinha, mas eu fui levantada obreira com 13 anos. Fui obreira por 5 anos, né? Então ali ajudava um grupo jovem, sempre com esse desejo de me dar, me dar, me dar. E veio o chamado para o altar. E, enfim, comecei a servir a Deus com tudo que eu podia, né? Eu lembro que eu era novinha, mas eu ajudava na maquiagem, na televisão, se fosse preciso. No grupo jovem, foi me dada uma responsabilidade de ser cabeça de tribo naquela época. E, enfim, e eu fui começando a desenvolver ali aquilo que Deus tinha me dado, né? Até aquele momento. E, enfim, com 18 anos foi quando eu me casei. Eu acho interessante, né, você relatar que com 13 anos já era obreira, porque muitas vezes as pessoas colocam a sua idade como um empecilho para servir a Deus. Se tem muita idade, porque eu sou velha, não dá para servir a Deus. Se tem pouca idade, porque eu sou muito jovem, sou imatura, eu preciso aprender mais, preciso ter mais experiência na vida. Quando, na verdade, nada disso é um obstáculo para quem quer, de fato, servir a Deus, não é? Eu também comecei com 14 anos e eu posso dizer que essa foi a melhor escolha, dedicar toda a minha juventude e se mais vidas eu tivesse, mais vidas eu daria para ter oportunidade de pregar a palavra, de ajudar as pessoas, de fazer o que eu venho fazendo. Eu não faria nada diferente, pelo contrário, eu me entregaria com mais intensidade. Então, na sua vida também, tudo começou muito precoce, né? 13 anos na obra, e como você colocou, Audrey, que é um ponto também que nós podemos explorar, você foi criada com a mãe e a avó. Não teve a presença da figura paterna, né? Nós estamos num tempo hoje que as pessoas se vitimizam tanto por causa dos problemas familiares e culpam, né, justificam todos os seus erros devido à desestruturação familiar. É claro que é horrível você não ter modelo, referência, segurança de família, mas até quando a pessoa vai ficar se vitimizando com respeito ao que ela passou? O fato de você não ter tido uma figura paterna
não a fez olhar para a figura de Deus com maus olhos. Muita gente fala assim, não consigo nem ter relacionamento com Deus, porque para mim essa figura masculina choca. Como foi que você, ao chegar à igreja, ao chegar ao Senhor Jesus, lidou com a figura masculina? Olha, Dona Maria, foi o que me fez ter um encontro com Deus. Eu posso dizer isso porque quando eu estava no processo, né, de buscar o Espírito Santo e tal, no começo eu não me via como, assim, tão pecadora, porque eu nunca tinha ido para o mundo, eu nunca tinha feito, assim, usado drogas, assim, mas eu era uma pessoa muito vazia e muito insegura. E quando eu vi que ali tinha um pai, eu me lembro que quando eu recebi o Espírito Santo, o que me marcou foi quando eu falei, meu pai. Porque foi assim, toda aquilo, o que eu esperava, a minha expectativa, né? Foi ali eu encontrei. Então, hoje eu entendo que até mesmo o fato de eu não ter sido criada, né, com meu pai, me ajudou. Me ajudou a realmente a encontrar o meu pai que me completa hoje. Né? Então, assim, quando a pessoa ela consegue entender que as dificuldades dela pode ser uma bênção para ela, porque foi isso que foi para mim, né? A distância, porque meu pai não vivia na mesma cidade que eu, vivia mesmo longe, então não tinha contato. Mas até isso, até essa falta, foi o que me fez. Cooperou para o seu bem, cooperou para você se tornar uma pessoa mais forte, né? E hoje nós temos muitas mulheres que passaram por traumas de terem sido abusadas, de terem tido um pai opressor, ausente, tantos problemas, né, que nós podemos identificar hoje no universo feminino. Mas quando nós temos um encontro com Deus, há uma cura na nossa identidade e nós conseguimos nos posicionar, nos enxergar como filhas de Deus, né? Como você bem colocou, poder chamar Deus de Pai e ter essa identidade. Nós somos filhas e Deus nunca será um pai como os pais terrenos. Ele nunca vai abusar, ele nunca vai estar ausente, ele não vai rejeitar, humilhar. Ele é um pai perfeito. Então, por mais que você tenha tido péssimas experiências ao longo da vida, Deus, como pai, irá te surpreender. Então, é o relacionamento da nossa vida, não é mais um relacionamento, é o relacionamento que vai trazer uma satisfação, uma completude, né? Nós nos tornamos inteiras quando temos um relacionamento com o nosso pai. Né? E cura, né? Porque, por exemplo, hoje eu olho meu pai e eu não tenho nada, assim, que, por causa disso, por causa daquilo. Não, é limpo, assim, é totalmente limpo. Então, Deus, ele é perfeito, né? Até nessa situação. Até nas nossas carências, nos nossos sofrimentos, nos nossos desertos, né? Ele toma todas as nossas dores. Eu costumo dizer que Deus não desperdiça ferida, né? Ele pega as feridas e transforma aquilo para o bem. E me conta agora como foi o seu encontro com o pastor. Então, como eu disse, eu queria fazer tinha esse chamado de fazer a obra de Deus no altar, e por isso eu não estava buscando namorado, né? Então, já é um começo, eu não estava buscando, e eu queria alguém que tivesse o mesmo propósito, o mesmo objetivo que eu já tinha. O chamado já estava dentro de mim. Então, por exemplo, o que houve comigo foi que até obreiros de Deus, se aproximaram de mim, queriam conversar comigo e tal, e eu falava, não quero, não quero. Mas porque eu sabia o que Deus tinha me pedido. Né? Deus queria que eu servisse a Deus, a Ele no altar. Eu, eu negava, né? E quanto ao meu marido, foi um pedido, foi campanha de Israel, foi propósitos, foi votos, mas eu orei para Deus, eu falei para Deus, meu Deus, eu não quero escolher. Porque, afinal de contas, como eu, uma jovem que nunca tinha tido contato com nenhuma figura masculina em toda a minha vida, eu ia saber quem que era a pessoa certa. Então, eu tinha esse receio de mim de tomar a decisão errada
levada pelo meu coração. Então, eu pedi para Deus, falei, meu Deus, olha, eu não quero escolher, eu não sei, eu não quero errar, né? Eu não quero ser levada pelo meu coração. E eu foquei em servir, eu foquei em realmente servir naquilo que me era confiado, né? Enquanto eu era obreira, sabendo que o meu chamado era para o altar. Foi quando um pastor, ele foi meu pastor, né? Eu era obreira, e ele foi transferido e numa passagem do meu marido, porque ele não estava no Brasil, ele estava nos Estados Unidos, ele conheceu a igreja nos Estados Unidos, se converteu, foi levantado ao pastor nos Estados Unidos. Ele passou por São Paulo para arrumar documentos que ele já seria transferido para a Espanha. E esse pastor estava em São Paulo e ele mandou naquela época e-mail, porque não tinha assim muito rede As social. redes sociais não bombavam nessa época, né? Não. Então ele mandou um e-mail para mim e para minha mãe, né? Mandando uma foto do meu marido, falando sobre ele e tal, e se eu gostaria de conhecer. Então, assim, foi algo que, claro, a gente começou a conversar, foi algo que a gente analisou bem, porque ele também tinha esse cuidado, né, de não errar, porque é o mesmo foco, né, a gente quer servir a Deus e a gente sabe que o casamento é primordial para isso, né, não tem como servir a Deus estando mal casado, né, então foi um processo, mas eu costumo dizer que parece que a gente já se conhecia assim, porque a conversa já entrava, a gente já se entendeu muito rápido. E vocês namoraram quanto tempo? Foi o total entre a gente se conhecer e casar 7 meses. Uau, Só muito que rápido. esses 7 meses ele já tinha ido para a Espanha, então a gente ficou assim perto, vamos dizer, uns 3 meses. Né? Então foi assim, realmente foi rápido, foi bem rápido. A gente a gente foi se conhecer melhor depois de casar, a gente conversava bastante naquela época, era Skype, né, ou máximo telefone, mas a gente se conheceu e, enfim, Deus fez a obra, porque como E você passou por alguma reunião, algum preparo antes de se casar? Porque hoje nós temos um trabalho tão intenso com as jovens que querem fazer a obra de Deus no altar, e nós tentamos ensiná-las o máximo com respeito aos desafios que virão pela frente, né? De lugares novos, língua nova, o que é esperado de uma esposa de pastor, como deve ser a vida dela com Deus, a comunhão dela com Deus, como ela deve cuidar do seu casamento. Você chegou a passar por algum tipo de preparo antes? não, Não. nada. Foi faz 16 anos, né? Claro, eu tinha contato com o pastor da minha igreja, eu era uma obreira ativa, né? Então, assim, a gente estava lá, a gente, né? No grupo jovem, tudo, mas nesse sentido, assim, da obra de Deus, eu não tinha expectativas, se eu posso dizer assim, no sentido de, olha, eu vou casar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser... Eu não tinha isso, na verdade. Eu tinha, a minha ideia era, eu vou servir. Mas eu sabia, a única coisa que eu tinha claro dentro de mim era, eu vou servir a Deus, ganhar almas aonde Deus mandar. Eu me lembro que uma coisa que me marcou muito no meu chamado, desde obreira, né, porque 13 anos, novinha, foi aquela passagem de Jeremias, quando ele falou assim, olha, mas eu não passo de uma criança, eu não sei nada, como que eu vou chegar e vou fazer isso, fazer aquilo? E Deus falou, não diga isso, porque aonde eu te mandar, você vai ir, o que você tiver que falar, você vai falar. Isso era o que me segurou. Assim, todo o meu processo, tanto como obreira como na obra de Deus, eu me segurei muito nessa palavra, porque eu passei por situações que eu falava, meu Deus, e agora? O que eu faço? Porque eu realmente não sabia. Eu lembro quando eu casei, meu casamento foi no sábado, e na segunda-feira a gente já estava no avião. A gente estava viajando para a Espanha. E quando eu cheguei na Espanha, eu falei, meu Deus, e agora? Qual que é o meu papel? Porque eu sabia ser a obreira, né? Eu sabia o meu papel de obreira. Mas agora, como eu sabia que esposa de pastor já não era mais
apenas ser obreira, era ser obreira e mais. Então, assim, foi através da palavra, dessa palavra que Deus falou, na hora, onde você for, onde eu te falar, você vai. O que eu vou te mandar você falar, você fala. E foi isso. Essa foi a minha instrução que eu recebi para fazer a obra de Deus no altar, porque E aí, qual foi o seu primeiro teste, a sua primeira prova na Espanha? O que não foi teste, dona Núbia, porque quando eu cheguei lá, enfim, eu 18 anos, nunca tinha saído do país, um idioma novo, né, no caso o espanhol, a obra de Deus, o clima, sofri, principalmente no começo, até a gente aprender a se vestir para o frio, né? Ainda que no Paraná tem frio, mas nem se compara ao frio da Europa. E, enfim, o frio, a obra de Deus, né? Eu fazer a obra no altar. O meu marido, porque eu estava conhecendo o meu marido ali, realmente, convivendo com uma figura masculina em casa, nunca tive isso na minha vida. Quando eu cheguei também, nós fomos morar num apartamento com outro casal. Então, quer dizer, outro relacionamento, como eu falei, de uma família pequenininha. Então, a gente era, assim, muito simples, só nós ali, e conviver com outras pessoas também. Então, assim, para mim, esse princípio, sinceramente, eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que Ele pôs para mim no meu caminho. Porque, por exemplo, as esposas que estavam ali, elas me ajudaram muito, muito. Foi como uma família que chegou uma filha nova, sabe? Então, elas me abraçaram realmente, porque se não fosse isso, eu sei que eu ia sofrer muito mais. Então, eu tive, claro, que aprender. Então, para mim, eu sempre valorizei muito, muito mesmo o convívio com as outras esposas, porque elas me ensinaram muito, muito mesmo. Então, como eu equilibrar a minha vida espiritual, né? Por exemplo, não deixar de cuidar da minha vida espiritual e só para fazer as coisas, porque são várias responsabilidades. Então, agora eu tinha que saber, não era só mais eu cuidar de mim e fazer um trabalho na igreja. Não, agora é tudo, né? É tudo junto. É a minha vida, a minha comunhão com Deus, é o meu casamento, é a igreja, é a casa, porque agora eu tenho a responsabilidade de estar na minha mão, a minha casa, o meu marido. Então, assim, as esposas que estavam ali naquele momento que eu cheguei, elas me ajudaram muito a, a saber me organizar, né, no meu dia a dia, né? Eu sofri, vou dizer que foi assim, tudo bem facinho, não foi, porque mudou muito a minha rotina. É, eu me lembro que a gente estava numa igreja, tipo assim, a gente demorava bastante para chegar, então a gente pegava um trem, era quase 40 minutos de trem, né, pra gente, até chegar na igreja. E aquele caminho eu ia, assim, morta de sono, dormindo, porque eu estava assim. Não estava acostumada com aquele ritmo de trabalho, né? Não estava acostumada. Não estava acostumada. Isso que você falou, que chegou à Espanha e já viu logo que a vida seria compartilhada, é uma realidade muito presente na vida da esposa do pastor, né? Porque o ministério é compartilhado, a igreja vai participar da sua vida de alguma forma, porque você está ali junto com obreiras, com membros da igreja, as pessoas estão observando a sua vida. No caso, eu vejo que muita gente que nos observa, não observa porque quer reparar e falar mal, observa porque quer aprender. Então, nós estamos nesse papel de compartilhar a nossa vida o tempo todo com as pessoas. Claro que não é como uma influenciadora digital que compartilha a sua comida nas redes sociais, o seu look. Não é uma exibição, mas é um compartilhamento da nossa fé, da nossa maneira de nos relacionar com o mundo, com a obra de Deus, com a palavra, com a natureza, com tudo. Porque nós ensinamos
não só através da mensagem que nós pregamos, mas através da nossa vida. A vida é uma mensagem, né? Então, essa vida compartilhada com as esposas que estão ali perto, com as obreiras, com o povo, é tudo um testemunho. Então, as pessoas que gostam de ser reservadas demais, de ter uma vida isolada demais, essas pessoas não servem para fazer a obra de Deus, porque não dá para você viver como se estivesse numa ilha querendo ajudar as pessoas. Se você quer que a sua vida toque nas pessoas, você vai falar das suas experiências, você vai sair da sua zona de conforto. Se é tímida, vai ter que se expor num atendimento, numa reunião, tudo que for necessário, né? Ser feito para pregar a palavra, você tem que estar à disposição. Então, essa vida compartilhada já começa assim que a gente se casa, não é? Então, moralismo abençoa, claro, que nós somos muito ajudados através do convívio humano. Então, é uma bênção você poder conviver. E as pessoas mais difíceis que eu tive a oportunidade de conviver na obra foram as pessoas que mais me ensinaram. Eu falo que tem gente que é uma faculdade. Ficar ao lado de certas pessoas é como se você tivesse ido para a maior faculdade do mundo. E quando você sai daquele convívio, você tem, é como se fosse um diploma, sabe? O convívio humano é como se fosse assim, o ferro ao ferro, né? Você não pode afiar uma faca com plástico, você vai usar um outro metal. Então, nós, como ferro, somos afiados por outro ferro. E o Espírito Santo usa as pessoas, tanto nas experiências boas como nas ruins, né? E a gente tem que sempre estar abertas a esse processo. Nós não gostamos de processos, mas nós precisamos. E aí vocês ficaram quanto tempo na Espanha? A primeira vez a gente ficou como uns 8 anos, né? Passaram por quantas igrejas lá? Foram 5, mais ou menos. Né? Tiveram a oportunidade de começar um trabalho ou vocês sempre assumiram igrejas que já estavam abertas? A gente foi tudo ao contrário. Porque a gente teve, eu falo que é gratificante, né? Porque a gente começar um trabalho, por exemplo, no caso de um deles em específico, porque esse foi fora de Madrid. Então, enquanto a gente começou ali também na Roma, mas a gente estava ali, todo mundo assim, perto, né? Então, tinha contato com as esposas e tudo. Mas a gente foi mandado depois para uma província, então lá realmente estava só eu e meu marido, já não tinha esposa para observar e aprender. Agora era só eu e o Espírito Santo, para o Espírito Santo me ensinar mesmo. E foi assim muito difícil esse lugar, porque é um lugar muito religioso, né? Então assim o pessoal muito fechado. Eu já tinha notado isso quando eu cheguei em Madrid, né? Porque entre o Brasil e a Europa há essa diferença na crença mesmo das pessoas, até a pessoa confiar em você para ela te ouvir e então ela se entregar é um processo muito maior, né? Enfim, fomos para esse lugar. Lá nós fomos enviados para um prédio, né? Então, esse prédio, embaixo era a igreja, seria a igreja, não era? Seria, e em cima, aonde a gente ia morar, ia para escolinha e tal. E ali a gente começou do zero mesmo, porque a gente começou a evangelização, desde trazer as pessoas, desde preparar a igreja, né? Física, altar, culto, e todo, foi a gente que fez, então foi assim uma experiência muito boa, porque a gente viu assim o nascer, né? O nascer mesmo da igreja ali, e graças a Deus foram várias experiências muito boas ali naquele lugar também. Todo pastor, toda esposa, eu creio que todos têm esse sonho de começar algo do zero, de ver, iniciar ali, né? Eu acho que é muito interessante isso. E também um ponto para a gente destacar na sua fala, que você passou por duas situações, a de estar cercada por esposas, de ter ali o convívio com todo mundo e de repente estar só. Isso aí é muito presente na obra de Deus, isso acontece demais. O Espírito Santo, ele trabalha com fases assim. Muitas vezes nós estamos
no silêncio, não tem ninguém. Eu já vivi isso, de estar na Bélgica, foi em 95 isso, e às vezes lá tinha uma esposa, em outros períodos não tinha ninguém, e de repente nós fomos transferidos para o Rio de Janeiro, e eu fui cuidar de quase 400 esposas. Aquilo era super diferente, porque quem não tinha uma esposa para ensinar, vai ensinar 400 agora, né? Então, na obra de Deus, nós passamos por essas situações, que muitas vezes são extremas, mas tudo tem um propósito de nos ensinar alguma coisa, né? Agora você estava sozinha, e nesse período de solitude, é o momento de se colocar, todo tempo é o momento de se praticar a palavra de Deus, mas no momento que nós estamos só, é realmente o momento que você vai verificar se aprendeu mesmo a matéria, se você se aplicou naquilo que o Espírito Santo veio ensinando ao longo dos meses, dos anos, né? E depois da Espanha, vocês vieram para Portugal. Aí eu me senti em casa. 8 anos na Espanha. 8 anos, sim. E aí, Portugal, como foi a sua experiência nas terras lusitanas? Então, cheguei já ali o idioma, né? Então, senti em casa, comida maravilhosa. Então, assim, me senti muito bem em Portugal. E veio um outro desafio para mim, porque quando eu cheguei em Portugal, eu comecei a ter problemas respiratórios e cheguei a ser internada. E assim, é como que eu vim da Espanha, assim, a todo gás, né? Tipo, eu tava correndo, correndo, de repente, aí houve essa situação. E eu me lembro que eu fiquei 4 dias no hospital, né? E eu, ai, meu Deus, assim, por que tá acontecendo isso? Não tá amarrado e tal. Usando a fé. E até naquele momento, né, Deus, ele me ensinou, porque é como Deus me falou assim, olha, minha filha, você não é de ferro, não. Porque é aquilo que a gente foca, né, e a gente, e no meu caso, né, eu descuidei, né, do meu problema. Então, assim, eu vi ali Deus me ensinando. Eu me lembro que quando o médico veio, né, ele queria que eu ficasse mais dias. Chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, o senhor é comigo, eu já estava me sentindo melhor. E eu falei assim, meu Deus, eu não aceito mais ficar aqui. Aí foi o momento da revolta, né, porque eu já não... agora estava mexendo com a minha fé, né, porque eu cria que Deus estava cuidando de mim. E aí eu estava naquela situação. E o médico falou, não, você tem que ficar mais dias, fazer mais testes e testes. E eu falei para ele, não, eu quero ir embora. E aí, quando eu falei isso, ele disse, olha, você só vai embora se você assinar um termo, né, de responsabilidade que você vai embora. E eu fiz. Eu fiz porque eu criei realmente. Não foi, assim, uma emoção, uma pressão, dentro de mim. Nem era eu, não era meu marido, não era eu. Eu falei assim, meu Deus, eu não quero mais. Foi quando eu saí. E depois, mais pra frente na minha história, vai ter uma continuação desse acontecimento. A fé é como se fosse aquela espada que tem que estar sempre afiada, né? Porque você nunca sabe quando você vai precisar ir para esse desafio. Então, ela tem que estar sempre muito cortante, muito pronta, né? Porque, mesmo sendo esposas de pastores, tendo um homem de Deus do lado, nós não podemos nos apoiar nos nossos maridos. A fé é algo individual. Então, quantas vezes as pessoas pensam assim, poxa, ser esposa de pastor é ter alguém que vai ficar colocando as mãos na minha cabeça, vai orar, e eu não vou enfrentar luta nenhuma. Muitas vezes isso não acontece, né? Você tem que enfrentar a sua luta sozinha. E depois de Portugal, vocês viveram um desafio muito grande. Em Portugal, a gente teve contato, né, com os grupos, tudo que eu gostava, né? Eu estava perto de todo mundo, aquela agitação e tal. Aí veio a notícia que a gente ia começar o trabalho lá no Líbano. No Líbano. No Líbano. Oriente Oriente Médio. E era uma época onde o país estava vivendo... Que ano foi isso?
2015. 2015. Estava recebendo muitos refugiados da Síria, porque era um momento de... Por causa da guerra. Exatamente. E, enfim, quando eu recebi essa notícia, né, meu marido falou, olha, a gente vai começar o trabalho lá e tal. Assim, eu estava na fé e crendo que Deus ia guiar como ele sempre tinha feito. Então, nunca a gente não viu a mão de Deus, né? Mas eu sabia dentro de mim que não ia ser fácil, não ia ser, seria desafio mesmo, era guerra mesmo. Então, eu conheço aquele país muçulmano, com uma língua completamente diferente, uma cultura também muito diferente. Naquele momento veio assim, frio na barriga, veio perna bamba, mas não medo do país, nunca tive medo do país ou do que pudesse acontecer, nesse sentido, realmente nunca tive. Mas eu sabia que a missão era grande. Né? A primeira reunião lá, como foi? Então, foi assim, a gente chegou lá, a gente evangelizava muito, 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 muito. Nós, em inglês, né? A gente estava estudando árabe na escola. Isso é uma experiência também, porque, olha, tinha dias que eu saía chorando da aula, porque meu inglês não era bom, e a gente aprendia do inglês para o árabe, e um grupo, e eu me sentia aquela atrasada da classe, né? Porque, então, assim, teve dias que eu saí chorando da classe, eu falei, não, professora, espera um pouquinho, eu ia no banheiro, eu falava, meu Deus, me ajuda, porque não está indo mais, o cérebro já não entrava, né? Mas a gente evangelizava em inglês, inclusive a evangelização demandava muito de mim, porque como era inglês, então eu tinha que me aproximar daqueles que falavam inglês, né? Primeiramente, porque não tinha como abordar alguém que falava árabe, porque realmente não sabia falar. Não sabia falar. E eu tinha que ir, porque lá, por exemplo, se o meu marido fosse, principalmente para as mulheres, né? Era muito chocante para elas, então elas não aceitavam nem sequer pegar um folheto dele. Então, isso demandou muito de mim, porque eu tinha que ir, começar a falar, começar a abrir caminho, né? Para então meu marido, olha, esse é o meu marido, ele está comigo, ele é pastor e tal, e começava a conversa. Então, a evangelização era assim. E era em todo lugar, né? A gente fazia, criava oportunidade para evangelizar. Eu lembro que a gente procurava, por exemplo, tinha uma sorveteria lá, e ia muita gente. Então a gente falou, nós temos que evangelizar na sorveteria. Então a gente ia e evangelizava o homenzinho da sorveteria. Aí ia na rua, enfim. E a gente, no dia da inauguração, da inauguração, assim, a primeira reunião no hotel, porque a gente não tinha igreja. A gente esperava, do número de umas 80 pessoas, porque a gente confirmou muita gente. Confirmamos muitas pessoas. Não, eu vou pessoas que juraram de pergunta, sabe? Não, com certeza, eu vou falar. E aí, nesse dia, o hotel ofereceu para a gente até uma mesa de aperitivos, né? E a gente falou, não pode fazer para 80 pessoas, porque vai vir bastante gente e tal. E a gente já tinha chegado lá alguns meses, a primeira vez que a gente comprou o uniforme, né? Meu marido fez a gravatinha, os dois arrumadinhos, todo feliz, né? Para fazer a reunião. E quando a gente chegou lá, a gente continuou evangelizando na porta e estava dando a hora, e, né? Cadê as 80 pessoas, né? E quando a gente começou a reunião, meu marido começou a reunião, tinha 5 pessoas. E antes de terminar a reunião, 3 delas foram embora. Então, ficaram 2 pessoas. Naquele dia, dona Nubia, foi assim, eu me lembro que quando a gente estava indo embora, a gente estava no carro assim, era um tipo de um táxi que eles têm lá, não existia ônibus, né, nessa época, porque os ônibus lá tinham sido bombardeados, então não havia, era o único meio de transporte que tinha. E aí ele olhando para um lado, né, da janela, e eu olhando para o outro, e num silêncio assim, mortal, mortal, mortal.
porque a gente não sabia o que falar. O meu marido fez a reunião, deu o melhor, né? Atendeu as duas pessoas e passou a fé para isso. Mas a gente estava esperando mais, essa é a verdade. E, enfim, a gente ali, eu tive a plena consciência do que seria, né, o começo do trabalho ali. Porque a gente já tinha começado em outro lugar, mas não dava para comparar, não dava para ter a mesma expectativa, né? Uhum. Enfim. E a gente trabalhou lá forte, né? Continuamos fazendo essa reunião no hotel. Graças a Deus, pessoas começaram a vir. Então, assim, Deus, ele honra, né? A gente não é do jeito que a gente pensa, na hora que a gente planeja, mas quando as nossas expectativas são frustradas, aí que nós temos que mostrar que somos perseverantes mesmo, né? Porque a vontade, naquele momento, é de questionar Deus, é de reclamar, é de um falar para o outro alguma coisa que achou que, isso aqui não, tá vendo, não deu certo, essa ideia foi sua. Mas, ao invés de tomar caminhos assim, você tomar o caminho da perseverança, quer dizer, como diz a palavra, né? Continuar semeando, né? Você semeia de manhã e não se cansa. Você à tarde vai lá e continua trabalhando, continua semeando. É esse o nosso papel. A semente é divina, é perfeita e ela vai sempre frutificar, porque a palavra de Deus não volta vazia. Mas isso não significa que os números são imediatos. E vencer essa ansiedade por ver a coisa acontecer no dia a dia, nós temos essa luta, né? Porque nós queremos que tudo aconteça rápido. Só que nem sempre o nosso tempo bate com o tempo de Deus. E aí você dá o seu melhor e confia que o crescimento vem de Deus, não vem da nossa força, do nosso esforço humano, né? demandou muito, assim, da nossa comunhão com Deus, né? Porque era uma guerra interna, né? Porque a gente fala, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado, né? Porque a gente está fazendo trabalho, estávamos vivendo uma guerra no país, pessoalmente falando, né? Muitas dificuldades, não era mais a Europa. Eu estava acostumada com a Europa até então. Já é um desafio, né? E Então, aí assim, deixou um desafio ainda maior. e, mas a comunhão com Deus, né, é o que sustentou mesmo a gente, sabe? É como Deus falou assim, calma, sabe? A obra é minha. Deixa eu trabalhar, fica tranquilo, faz o seu papel, tranquilinho, porque eu vou fazer. Mas no momento que a gente vive isso, eu não vou negar que veio pensamento assim, É difícil. será que você está fazendo tudo o que você tem que fazer? Não está faltando nada? Olha, você está bem com Deus? Esses tipos de pensamento, né? Que a gente tem que só a comunhão com Deus, é só quando Deus fala mesmo que esses pensamentos se aquietam, porque senão não tem. E aí, foram quantos anos no Líbano? Quanto tempo? Não foram anos, foram 6 meses. Ah, foi pouco. 6 meses, por quê? Enfim, nós chegamos, começamos o trabalho e tal, a gente foi deportado. Uau! Então, assim, foi uma situação que, A como eu falei, experiência de deportação foi difícil? foi porque que acontece? No último domingo que a gente estava lá, eu já tinha um evangelista comigo. Isso pra gente foi assim, uau! Uma evangelista comigo. Nós tivemos 2 reuniões. Sabe, a gente estava tão feliz, tão feliz, assim, porque começou a ver, né, o fruto do trabalho. Não só imigrantes, pessoas da terra mesmo. Então a gente estava assim, poxa, agora que vai arrebentar. E a gente resolvendo a questão de documentações também, mas pelo fato da gente estar levando a palavra de Deus, né? Foi o que fez a gente ser deportado ali. E a gente ficou sabendo que só vocês têm 15 dias para sair do país. Nesses 15 dias, a gente visitou as pessoas, fizemos tudo que a gente podia ter feito e a gente conseguiu a última bênção que foi conseguir as pessoas, porque a igreja legal ela precisava de pessoas para registrar, né? Então nós conseguimos as pessoas depois de tanta luta, porque foi até isso, né? Quando a gente conseguia um, o outro desistia, quando conseguia um, o outro
e foi assim uma guerra. E a gente conseguiu o local da igreja. Eu lembro que a última coisa que o marido fez foi ir nesse local e assinar o contrato da igreja. Quer Sabe? dizer, Então, uma igreja legalizada, com um prédio, uma evangelista. evangelice com povo já. Poucos, mas já tinha povo. E E, aí, sabe? de lá vocês vieram para Portugal. E de lá para Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, dona Nilda, eu respirei fundo. Porque até o ar, inclusive isso é importante porque quando eu estava no Líbano, como eu falei, eu tive problema respiratório em Portugal. E quando eu cheguei no Líbano, lá era aquela tempestade de poeira mesmo. Você olhava a temperatura. Muito próprio do Oriente Médio, né? Ter tempestades de areia, por causa da área desértica E aqui. muitas pessoas lá sofriam muito com problemas respiratórios. Por isso que eu falo que faz parte do testemunho, porque se Deus não tivesse me cuidado ali, eu não saberia como me cuidar, né? Porque é um lugar totalmente novo, diferente. E, mas Deus cuidou. E, então, quando eu cheguei em Portugal, eu me lembro que as mínimas coisas eram assim, uau. Eu me lembro que no primeiro domingo pela manhã a gente pegou um ônibus lá no freio da igreja. Eu estava tão feliz de andar naquele ônibus bonito. Você não tinha ônibus no Líbano. Tinha lá no Líbano a gente andava muito, né? No mínimo 2 horas por dia, porque a gente não tinha transporte. Então, assim, quando eu cheguei, assim, as mínimas coisas, assim, mínimas coisas, uma máquina de lavar era alegria na minha vida. Eu poder usar a luz a hora que eu quisesse era porque lá não podia, porque tinha gerador, né? Então não podia usar. Se eu usasse a luz do prédio inteiro caía. Então assim, eu entendo que quando a gente passa pelas dificuldades, a gente aprende a valorar tudo, 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 tudo mesmo. E agora, porque está ficando já longo o nosso vídeo, Abessa, conta sobre o Chipre, esse último desafio. Nós estamos falando por videoconferência, porque você e o pastor Fabrício estão agora no Chipre. Conta desse novo desafio. Não tão novo, porque vocês já estão aí há 3 anos? É, 3 anos. bom, para começar, quando a gente soube que ia vir para o Chipre, eu não sabia nem aonde era, né? Então eu tive que olhar no mapa para onde que eu estou indo, porque eu não tinha noção disso. Mas quando chegamos aqui, graças a Deus, já tinha igreja, né? Uma igreja novinha, né? Ela há pouco tempo de inaugurada. E foi o começo do trabalho agora para formar a igreja, né? Não só se agora eu tenho o local, tenho a igreja, tem algumas pessoas, agora é fazer dar um crescimento, né? Realmente. E isso tem sido assim uma experiência bem assim intensa para mim, particularmente, porque realmente desde o princípio de levar a pessoa ao batismo e tudo, mas também o acompanhamento dos discípulos, né? Isso tem sido assim muito intenso, porque quando a gente chegou aqui não havia obreiros, né? Então chegou mesmo eu e meu marido, né? Eu, ele e graças a Deus hoje a gente já tem obreiros, a gente tem 2 novos auxiliares, então, poxa, tudo isso para a gente assim eu acho que é a maior conquista que a gente pode falar, né? Que são os discípulos. Só As que dá pessoas, trabalho, né? as pessoas que estão acompanhando o vídeo, a nossa conversa aqui, elas podem, de repente, não entender a satisfação do pastor e da esposa quando vê um obreiro, né? A gente fica tão feliz, tem um evangelista, tem um jovem. Nós normalmente comemoramos, nós vibramos com essas, né, realizações da obra, que são feitos, não são nossos feitos, mas são feitos do Espírito Santo através de nós. E nós temos uma satisfação muito grande, são os frutos da palavra de Deus sendo pregada. Então, é muito prazeroso você falar, olha, veio uma pessoa nova, que talvez quem está numa igreja grande não consegue perceber a preciosidade disso, de atender, de acompanhar, ver a pessoa chegar, se libertar, receber o Espírito Santo, participar desse processo como alguém da sua família mesmo, né?
Então, nós geramos os frutos muito e acompanhamos muito de perto. É diferente de uma igreja grande. É maravilhoso você ter uma igreja de 1.000 lugares, 2.000 lugares. Nós, em muitos países da Europa, do Oriente Médio, nós não temos essa realidade. São igrejas menores e nós vibramos com as pequenas conquistas. E não desprezamos os pequenos começos, porque como você mesmo disse, vocês eram só 2 aí no país, e hoje, olha só, já são alguns, né? Essa multiplicação vai acontecendo quando você não despreza o que é pequeno, porque na Bíblia tem muito desse conceito, né? O pequeno se torna grande. Então, você não desprezar a pequena semente, o grão de mostarda é a menor das sementes, e ela se torna um grande arbusto, né? E essa talvez seja a maior de todas as lições de pregar o evangelho na Europa e em muitos países do mundo. Dá valor em coisas pequenas. Coisas pequenas. E sabe, dona Nubia, para mim, ver o fruto, sabe, eu digo fruto, a alma salva, sendo discípulo do Espírito Santo, independente de título, né, de ser obreiro, de ser pastor, mas ver a pessoa, ela realmente sendo discípulo do Espírito Santo, isso, poxa, isso arrebenta, porque é muito mais, sabe, todo o sacrifício que, por exemplo, meu, né, vamos dizer, pessoal, a gente está aqui, é uma ilha, a gente está sozinho de novo, não tem esposa de novo, mas assim, todo esse sacrifício, quando a gente vê o resultado daquela pessoa, poxa, eu tenho certeza que ela teve um encontro com Deus, assim, isso é como que já valeu a pena, não, tá bom, sabe, então... E você vai embora daí, você não vai ficar no chip o tempo todo, mas essa pessoa vai ficar uma semente da sua fé. Olha como isso é extraordinário, né? Você cooperou com o reino de Deus. E enfim, aqui é um país, né, diferente, também já diferente de Portugal, diferente do Líbano, diferente da Espanha. E outro ensinamento que eu levo é que a gente não pode... o Espírito Santo se renova em cada lugar que a gente está, porque não dá para... eu vou fazer isso porque eu fiz lá. Aí deu certo, eu vou fazer. Não é assim. E mesmo porque são pessoas diferentes, são mentalidades diferentes, outras culturas diferentes, e a gente tem que se moldar de acordo com o Espírito Santo e de acordo com como alcançar, né, cada tipo de pessoa, porque por mais que a gente está aqui, a gente tem pessoas do país, a gente tem pessoas imigrantes e cada pessoa, um mundo totalmente diferente. Então, nós podemos terminar com esse ensinamento. Essa sua fala é muito importante, sabe por quê? Nós vivemos num tempo que as pessoas querem muito modelo para repetir. Elas olham uma conta no Instagram, por exemplo, ou no Facebook de uma mãe, e ela fala, vou criar meu filho como aquela mulher cria o filho dela. E ela quer repetir tudo aquilo. Ela vê alguém que tem um perfil com respeito à vida amorosa, ela conheceu o namorado, se casou em 1 ano e hoje ela faz isso, faz aquilo, e as pessoas adotam aquilo para a sua vida, só que não dá para você ter um molde para todo mundo. Aconteceu na vida daquela pessoa, daquela forma. Eu posso olhar para você e tirar alguma inspiração, algum ensinamento, mas eu não posso copiar a sua vida. Assim como você não pode copiar o trabalho de um lugar no outro lugar, porque as pessoas são diferentes, né? Então, essa dependência de Deus, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, o comando dele, e ser sensíveis para aprender, ter aquele coração ensinável. E isso vale para todas as pessoas. Você não vai ter a resposta da sua vida numa caixinha de pergunta lá no Instagram, ou numa postagem de alguém, numa publicação de alguém. Imagina, você foi para o chip, por mais que a gente tenha reuniões, que nós temos encontros, né? Normalmente a gente se encontra na meditação, mas muitas coisas você não tem resposta comigo, você só tem resposta com Deus. Você tem que aí, no lugar onde você está, ter essa sintonia com Ele, para ser dirigida por Ele, para que Ele atenda às necessidades que você tem, né? A comunhão com Deus é tudo, né, dona Núbia? Porque é o dia a dia, é realmente um relacionamento diário, porque é todo dia
a gente tem que, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Como eu faço? Né? Para onde eu vou? O que que eu não faço? É ele que guia mesmo. E ele tem todo o prazer, né, de nos guiar, porque o Espírito Santo foi dado para isso, é papel dele, nos ensinar a verdade, nos ensinar todas as coisas. Ele é um professor particular para todos os momentos, tem que depender dele. Eu não sou a professora da Áudrea, é o Espírito Santo, eu não posso tomar o lugar dele. E nem você pode me eleger, né, como sua professora, porque você vai estar desprezando o Espírito Santo. Então, quem está aí procurando um modelo, se você está assistindo agora a nossa conversa aqui, fique com isso, guarde isso dentro de você. Não existe um modelo que você possa seguir 100% fielmente. Você deve seguir a palavra de Deus. O Espírito Santo quer levar você a viver uma experiência diferente de qualquer outra pessoa. A sua é única, é pessoal. O Espírito Santo trabalha de um modo pessoal, né? Áudrea, muito obrigado por dividir conosco as suas experiências. Tenho certeza que você contou o máximo que podia contar. Se deixasse, a gente ficaria aqui muito mais tempo, né? Quem sabe a gente volta a conversar depois, mais à frente, para você falar o trabalho com os refugiados aí no Chipre, que é um trabalho muito importante e que eu tenho certeza que nessa missão de evangelizar, essa nossa missão de ganhar almas, você tem muita coisa legal para falar aí do Chipre, né? Então, quer deixar alguma mensagem para as meninas aí? Olha, eu aconselho, né, que todas essas jovens que talvez tenham esse chamado dentro de servir a Deus, que creia na palavra que ele falou em Jeremias capítulo 1, né? Não fica com medo, eu não tenho condição, não tenho, eu não sei. Só vai e deixa que o Espírito Santo te use e te guie. Tá bom, então. Um beijão. Fica com Deus. Beijo.